a gente passava e sempre ficava, né? As revistas pornográficas eles colocavam bem no alto para não ter acesso às crianças, né? E era uma coisa, né? Porque a gente sempre andava na rua, muitas pessoas tinham acesso a isso também. Hoje, de uma maneira muito mais generalizada, a gente tem acesso através da internet, através de foto do WhatsApp que mandam para a gente, através de sites, através de uma busca que você faz no Google, através de filmes, através de desenhos, através de um monte de coisa que às vezes a gente não vai atrás e às vezes acabam chegando para a gente, ou até mesmo a facilidade que existe da gente ir atrás dessas coisas e a gente encontrar. Porque a pornografia ela está sempre a um clique de distância. Não importa quão longe você esteja dela, ela vai estar sempre a um clique de distância de você. E a gente vai ver algumas coisas a respeito da pornografia hoje. Primeiro eu gostaria de ver alguns fatos, a gente viu aqui nesse vídeo, porque talvez você esteja falando, pastor, isso daqui não é um tema que me atinge tanto, eu sou tranquilo quanto a isso. Né? Mas quando a gente olha alguns fatos, acaba assustando a gente. Né? Olha lá, podemos colocar aí, Dani? Né? Uma a cada 4 buscas na internet são sobre pornografia, são relacionadas à pornografia. Ou seja, as pessoas estão buscando pornografia de uma maneira ativa. A pornografia não é algo só que chega para a gente sem a gente pedir. Né? Às vezes eu estou lá num grupo dos amigos e aí mandam aquela foto lá, né? Um homem nu, uma mulher nua, ou algum vídeo, alguma coisa do tipo. Uma a cada 4 buscas ativas na internet são sobre pornografia. É algo muito, muito concreto. Né? A gente vê aí a internet sendo usada muito com relação à pornografia. Veja um outro lá. A cada segundo, 30 mil pessoas acessam pornografia. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que estamos aqui há 30 segundos, que só no tempo que a gente estava aqui, 3 milhões de pessoas foram atrás de pornografia. 3 milhões de pessoas. Só do começo do shift até aqui. 3 milhões de pessoas foram atrás de conteúdo pornográfico na internet. Olha mais, a idade média, a gente viu aqui no vídeo, né? A idade média da primeira exposição à pornografia é de 9 anos. É a idade média com que as crianças recebem algum conteúdo desse tipo. Muito cedo ainda, né? Outra coisa, a gente vê que o uso da pornografia aumenta os índices de divórcios em mais de 300%. As pessoas que costumam acessar pornografia, a taxa de divórcio aumenta 3 vezes mais. É um dado alarmante. Isso daqui, de novo, não está querendo dizer que quem usa vai se divorciar, é um fato. É um fato que as pessoas veem que quem usa pornografia tem a probabilidade muito maior de entrar em divórcio. Aí você pode falar, tudo bem, mas isso daqui é só no mundo, né, pastor? Graças a Deus, na igreja ninguém vê pornografia, né? Amém? Eu ouvi poucos améns. Isso me preocupa, viu, pastor? Ou não estão prestando atenção. Olha lá o que diz. Uma pesquisa. 68% dos jovens dentro das igrejas, 68%, quase 7 em cada 10, acessaram pornografia, não é uma vez na vida, é nos últimos 30 dias que a pesquisa foi feita. Muitas pessoas falam, não, eu não acesso pornografia, mas e no último mês? Você teve um acesso à pornografia? Olha lá, 7 em cada 10 jovens, essa é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. É interessante, eu não coloquei aqui também, eu estava ouvindo uma outra pesquisa, um outro pastor, que ele pegou um grupo de jovens numa associação da região, e ele queria fazer uma pesquisa com jovens que não tinham acesso à pornografia. E ele pegou 2.000 jovens, ele lançou uma pesquisa, ele queria nos 2.000 jovens achar 50 jovens que não tinham acessado pornografia no último ano, para poder fazer uma pesquisa, para entender qual que é o padrão, por que esses jovens não acessam pornografia, o que tem de diferente nesses jovens. Então, em 2.000 jovens, ele procurou 50 e ele precisou cancelar a pesquisa, porque ele não conseguiu achar 50 jovens que não tinham tido acesso à pornografia no último ano. É algo alarmante. Aí você pode falar, tudo bem, então isso daqui até as igrejas. Graças a Deus que os pastores não veem pornografia. Né?
assim fosse. Olha lá, 30% dos pastores, a mesma pesquisa, ela foi feita também com pastores, e ela viu que 30% dos pastores acessaram pornografia nos últimos 30 dias. É um mal generalizado. É um mal generalizado. E aí a gente se pergunta, como que isso está entrando nas nossas famílias? E qual foi a última vez que você viu uma mensagem sobre pornografia, se é algo tão sério? Por que será que dentro mesmo das nossas igrejas, ou mesmo dentro das nossas famílias, qual foi a última vez que você falou sobre pornografia com seus pais, ou com seus irmãos dentro da sua casa? É algo muito sério. É um problema que tem assolado as famílias, as igrejas, e por consequência também a sociedade. Não é à toa que a gente vê a imoralidade que existe a nível global, não só aqui no Brasil, com relação à sexualidade. E muitas pessoas, quando falam a respeito da pornografia, às vezes tratam como tabu, como algo que não deve ser mexido, mas a gente percebe que é um problema generalizado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, justamente sobre a pornografia. É pecado, não é pecado? É pecado quando eu recebo um vídeo pornográfico e assisto ele? Ou quando eu tenho acesso ao conteúdo pornográfico, ou quando eu vou atrás, ou quando aparece para mim, quando eu assisto um filme, quando tem alguma coisa, uma cena de sexo num filme? É pecado eu assistir isso? Masturbação é pecado? Tabus que parece que... Gente, eu tenho 44 anos de idade, eu nunca vi um pastor falando se masturbação era pecado ou não. A gente não fala sobre isso. Parece que a gente tem vergonha. Parece que são temas que... Sabe a caixa de Pandora? Sabe o que é uma caixa de Pandora? É uma caixa, antigamente o pessoal falava, que é a caixa que ninguém abre. Se abrir, vai sair tudo quanto é demônio lá dentro. O mundo vai estar de cabeça para baixo. Então tem coisas que a gente prefere não falar. Deixa lá no cantinho, a intimidade de cada um. Vai que a gente mexe e começa a descobrir coisas, né? E a gente não queria descobrir essas coisas. Mas é algo que a gente tem que tratar, irmãos. É um assunto que a gente tem que falar seriamente. É um assunto que a Bíblia fala para a gente como que a gente deve se portar. E se a gente percebe que dentro das igrejas, 7 a cada 10 jovens estão tendo acesso à pornografia, e estão em contato com isso, e não têm tratado isso nas suas vidas, né, a gente vai ver que isso é um problema grave. Porque tem muitas pessoas que vão ter surpresas no restante da sua vida. Muitas pessoas, elas talvez não estão dando tanta atenção a essa área na sua vida, a sexualidade na sua vida, e elas vão precisar, talvez, tomar uma decisão, a não ser que ela descubra tardiamente que ela, na verdade, não é um crente. E eu gostei muito desse teatro que foi feito aqui, porque quando eu olho, e olha ao teu redor aí, olha a cara de santo da pessoa que está ao teu lado. Não é um santo. Você imagina, olha para a pessoa que está ao seu lado, você imagina ela consumindo pornografia? Diga para mim, sim ou não? E eu, pelo menos daqui eu estou olhando, eu vejo jovens tão santos, gente. Eu tenho certeza que vocês nunca acessaram pornografia, né? Amém? Foi meio fraco esse amém de novo, pastor, estou me preocupando. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre isso, sobre 5 passos para a gente se libertar da pornografia. Eu tenho que confessar uma coisa para você, eu já fui um viciado em pornografia na minha juventude. E eu posso falar isso daqui para vocês, com muita autoridade, porque eu já fui um viciado em pornografia. Eu sei o que é isso. Eu sei o que são essas correntes. Eu sei o que é usar máscara na igreja, não é essa máscara que vocês estão usando aí. É essa máscara de santo, chega na igreja, oh, glória a Deus, cantar, dar o dízimo e viver essa vida que ninguém sabe, que ninguém conhece, em segredo, fechado no seu quarto. Por alguns anos, eu fui viciado em pornografia. Eu não me orgulho disso. Mas eu me orgulho da nova vida que eu tenho em Jesus Cristo. E eu sei que essa vida que Jesus ele tem para cada um de nós, quando nós entendermos, ela é muito maior
do que qualquer prazer que a gente possa ter com pornografia. E o que eu quero dizer para vocês é que durante o meu processo de restabelecimento, e isso eu olhei muito para a minha vida quando eu fiz essa mensagem, e parece que quando a gente fez a votação desse tema, na verdade foi um dos temas que eu sugeri também, eu até pedi para o pastor, vê se consegue alguém aí para falar sobre pornografia. E parece que Deus foi fechando as portas, assim, falando, não, Deus está falando, não, Rodrigo, é você que vai falar. É você que vai falar. Porque esses 5 passos eu tomei. E eu não dei muita atenção a eles, eu confesso a vocês. E enquanto vocês, juventude, enquanto nós, a gente não der atenção a todos esses 5 passos, a gente vai continuar preso, a gente vai continuar vivendo uma vida falsa, a gente vai continuar vivendo uma vida enganando as outras pessoas, na verdade enganando muito mais a nós mesmos do que as outras pessoas. E eu confesso a vocês que enquanto eu vivia nessas igrejas, enquanto eu vivia nessa fase, na minha juventude, eu confesso que eu até tinha vergonha de ir para a igreja e até medo desses cultos mais fervorosos, sabe, pastor? Quando tem, às vezes, sabe, aquele fervor, medo de algum profeta lá da frente falar, você aí tá assistindo pornografia, né? Medo de alguém olhar assim e falar, né? Deus dá uma palavra para um irmão assim e fala, estou tendo uma visão de você, né? Aquela coisa, sabe, a pessoa que tem culpa no cartório, que já chega. Eu tinha um medo quando eu entrava, e uma acusação tão forte, mas era algo que eu não conseguia me livrar. E eu queria falar com vocês hoje sobre esses 5 passos. Passos que eu tomo até hoje, porque eu não quero nunca mais essas coisas na minha vida. E é passo que eu gostaria que vocês tomassem na vida de vocês também. Mesmo que vocês falem, pastor, nunca tive acesso, nunca nem sei o que é isso. Mas talvez se você vier a ter acesso, lembre-se desses 5 passos. O primeiro passo, vamos lá ver então. O primeiro passo para a gente se livrar da pornografia. Primeira coisa, reconheça o pecado. A primeira coisa, gente, a gente tem que saber que é pecado. A gente tem que reconhecer que a pornografia sim é pecado. Fala para mim, é pecado. Você está com dúvida? Vamos ver o que Jesus fala. Olha lá. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 5:28. Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vamos repetir? Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus ele explica isso de uma maneira muito simples. Ele fala, olha, se você olhar uma mulher com intenção impura, isso vale também a recíproca da mulher para o homem, se a mulher olha o homem com uma intenção impura, ela já o quê? Já cometeu o adultério no seu coração. E a pornografia é isso. É olhar o outro com intenção impura. Ou alguém acessa a pornografia olhando com um olhar puro? Não dá, né? Dá? Sim ou não? Não ouvi? Sim ou não? Tá com a máscara aí, tá difícil, mas agora eu ouvi. Não dá para olhar com intenção pura. Toda pornografia é um olhar com intenção impuro. E o olhar com intenção impuro, ele é sim pecado. Ele é um pecado. E mais, aquele que vive na prática do pecado, olha o que diz lá em 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Olha como que isso é sério, a gente estava cantando aqui, quero o quê? Quero conhecer. A gente quer conhecer Jesus, não quer? A gente quer mais e mais de Jesus, mas o que diz? Se eu vivo na prática da pornografia, se aquilo eu vivo lá, dia após dia, semana após semana, se eu não consigo me libertar disso, a palavra de Deus diz que eu não vi nem o conheço Jesus, eu não conheço. E olha que coisa séria, eu posso vir na igreja, eu posso estar sendo membro da igreja, eu posso ter sido batizado, eu posso participar da banda, eu posso participar do coral, eu posso dar o dízimo, eu posso participar da recepção, eu posso fazer o que quiser, eu posso ser o pastor da igreja. Se eu vivo na prática do pecado, eu não conheço Jesus. E sabe o que vai acontecer no último dia? Jesus vai falar, muitos vão chegar lá e falar, Senhor, Senhor, o que ele vai falar? Eu não os
conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade? É o pecado que a gente faz que a gente sabe que é pecado. Essa palavra iniquidade, ela é diferente da palavra pecado. O pecado na Bíblia, a palavra pecado normalmente é para um pecado que você faz sem querer. Essa palavra pecado tem esse sentido. A palavra iniquidade é a palavra que é o pecado que a gente sabe que é pecado, ainda assim a gente vai lá e faz. Esse é o pecado. É assim. A pornografia é pecado. E masturbação, pastor, é pecado? E aí? Dá para você se masturbar pensando no Duende Verde? Dá? Gente, sexo, aprende uma coisa, jovens. Sexo é uma coisa que se faz em duas pessoas. Esteja ela presente ou não. Todo ato sexual da masturbação, e aí a masturbação é um ato sexual sozinho, a ideia vai longe. O pensamento vai longe. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, né? E a intenção impura, o que é? É o pensamento. E não existe masturbação. A masturbação, ela quase que sempre está associada à pornografia. E, por conseguinte, a masturbação, ela é pecado também. E aí muitos já estão pensando, ih, pastor, o cerco está fechando, está ficando difícil para mim aqui. Não é uma vida fácil que Jesus chamou você, não. E eu quero falar uma coisa para você, jovem. Jesus, ele é a porta. E ele fala, a porta é estreita, e é apertado o caminho que leva até a salvação. Mas é larga a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É difícil viver uma vida assim. Eu sei disso, na minha juventude. Eu sei o que é isso. E eu, por algum tempo na minha juventude, eu fui viciado. E eu vou dizer aqui como é que a gente vai sair disso. E é isso que a palavra de Deus diz, olha, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E veja que é um pecado, sim, é um pecado. E é um pecado que é pior do que os outros. Porque eu pensei que podia ser um pecado mais tranquilo aí, né? Um pecado mais light. Ah, pastor, fazer uma vez ou outra não tem problema, né? Afinal de contas, pastor, ninguém é de ferro, né? Sou jovem, sabe? Jovem tem aquele fogo, né? Aquela energia, precisa queimar, né? E aí a gente começa a criar um monte de coisa que depois a gente vai falar, né? Dos subterfúgios aí que a gente faz. Então, meus irmãos, primeira coisa, a gente precisa reconhecer o pecado. A gente precisa dizer, colocar o nome aos bois. E hoje em dia a gente não coloca mais. A gente não coloca mais nome aos bois. A gente não diz mais que pecado é pecado. A gente não fala que pornografia é pecado. A gente não fala que sexo antes do casamento é pecado. É normal, todo mundo faz. Se todo mundo faz, então pode. Todos os meus amigos fazem, eu não vou fazer. E a gente não diz mais o nome de pecado ao pecado. Isso é muito sério. Então, o primeiro passo, reconhecer que é pecado. E o pecado gera morte. E o pecado leva ao inferno. E toda vez que a pornografia ela é acessada, toda vez que a masturbação ela é realizada, a gente tem que se lembrar que se é pecado, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Né? A gente cantou aqui, né? Yeshua. O que significa Yeshua? Deus salva. Por que foi dado o nome Yeshua para Jesus? Porque ele nos salvaria do quê? Dos nossos pecados. E quando Jesus ele morreu na cruz, foi o nosso pecado que estava lá sobre ele. Toda vez que a gente acessa a pornografia, é como se a gente fosse lá e desse mais uma martelada no cravo de Jesus. Você já parou para pensar isso? Que toda vez que a gente está pecando, a gente está indo lá e martelando mais uma lá no prego de Jesus. É forte isso daqui, mas é a verdade. É um pecado. A gente precisa reconhecer que é pecado. Enquanto eu por muito tempo, eu falava, eu acho que é. Ninguém me fala, nunca vi ninguém falar. Eu acho que é. Eu sei que tem alguns pecados sexuais que sim, né? Se a pessoa é casada e for lá, né?
transar com outra pessoa, aí sim, né? Aí é pecado, é claro. Mas, assistir um videozinho aqui. Gente, é pecado. Reconhecer. Enquanto a gente não reconhecer que é pecado, a gente não vai se livrar. Enquanto a gente não der o nome aos bois, separar, né? Der nome aos bois, separar, falar, ó, isso daqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso eu posso, isso eu não posso. Enquanto a gente não olhar com esse olho, a gente não consegue se libertar da pornografia. O segundo passo, se livre do que te leva à pornografia. Se livre disso. Tá? Se liberta dessas coisas. Tira isso da sua vida. E eu coloquei uma lista de coisas aqui para a gente falar um pouquinho sobre elas. Olha lá. Olha lá. Tem amigos que levam a gente para a pornografia. Tem filmes e séries que levam a gente para a pornografia. Tem aplicativos que vai levar a gente para a pornografia. Tem sites que vai levar a gente para a pornografia. Tem dispositivos eletrônicos que vai levar a gente para a pornografia. E os nossos próprios pensamentos vão levar a gente para pensar coisa que a gente não deve. E eu quero falar um por um. Amigos. Quem aqui já recebeu imagem pornográfica no WhatsApp? Pode levantar, não tenha medo. Mas eu tenho certeza que quando você recebeu, você logo apagou. Né? Bastante gente. E eu tenho certeza que você logo apagou, né? Eu espero assim, amém? Glória a Deus. Tira esses amigos. Esse pessoal que fica mandando besteira para você, bloqueia ele. Tira da sua vida. Gente, é muita tentação. É muita tentação. Quando o negócio chegou, sabe aquele vídeo que logo que tem o vídeo já aparece uma imagem, né? Sabe aquela vontade que dá... Cara, quando o vídeo chegou, é difícil. Por isso, tira essas pessoas, né? Esses amigos que ficam mandando coisas para vocês. Tira eles da sua vida, simplesmente assim. Tá? Se tem pessoas que estão querendo levar a gente para o mau caminho, eu não quero esse tipo de amizade, não. Né? Pelo contrário, né? Põe a amizade com a pessoa que manda aqueles cards de bom dia no WhatsApp, aqueles que você adora, né? Aqueles ursinhos cheios de flor, bom dia, todo colorido. Né? Gente, é esse tipo de amigo que a gente precisa. O amigo que manda pornografia para você, bloqueia ele, tira ele aí da sua vida. Filmes e séries. Ah, pastor, eu não assisto pornografia. Ah, não. Mas eu assisto Game of Thrones, aquelas cenas quentes que aparecem. Que diferença faz? Só porque não está escrito lá. Gente, a quantidade que se tem hoje de filmes, de séries, que tem conteúdo pornográfico, que tem cenas de sexo explícito, que tem cenas que a gente é bombardeado com isso. A gente tem que tirar isso da nossa vida. E quantas séries tem? Eu tenho um monte de séries no Netflix, né? Que eu assisti meio episódio só. E quando começa o negócio lá, eu já perdeu. Não vou assistir essa série. São gatilhos que são ativados na gente, que são desnecessários. A gente tem que construir uma cerca. Se a gente quer viver em santidade, a gente não pode andar na beira do caminho, não. Né? Se aqui o abismo, se ele leva à morte, a gente não brinca. Imagine que você quer envenenar alguém. Imagine que você é uma pessoa má, que você quer envenenar alguém. O que você faria? Você pegaria lá, bom, eu já vou na farmácia e vou comprar um pote de veneno. Está escrito lá, veneno, cuidado. E aí você vai pegar esse pote de veneno e vai dar para aquela pessoa e falar, toma tudo? É isso que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, né? O que você vai fazer? Você vai fazer um prato, né? Uma pizza bem gostosa, sei lá, um prato delicioso. E o que você vai pegar? Um pouquinho só de veneno, o suficiente para matar. E o que você vai fazer? Então, uma pitadinha só de veneno, não é isso? O suficiente para matar a pessoa. Né? Gente, a pornografia é esse pote de veneno, mas quanta gente está comendo comida envenenada? E fala, não, pornografia eu não vejo, pastor, não vejo. Mas vê aquelas séries lá que... Filmes e séries, cuidado, tira isso da sua vida. Não estou dizendo que você não pode ver Netflix, que você não pode ver Amazon Prime, essas coisas, o YouTube. Você pode, mas... Tome cuidado com essas coisas. Aplicativos. Crente que tem Tinder,
no celular. Deus me livre. Teve uma época que começou a febre do TikTok, né? Eu não vou falar quem, todo mundo sabe o que é TikTok, né? Tem alguém que não sabe o que é TikTok? Acho que somos mais adultos aí, né? É um aplicativo, vou falar para os mais adultos que às vezes não sabem, né? É um aplicativo que é só de vídeos, né? Vídeos curtos, 15 segundos. Eu achei mó barato. Eu vi lá, estava lá no Facebook e tudo, não sei o que, TikTok. E eu mexo com tecnologia, eu falo, bom, quero saber o que é TikTok, porque é uma empresa da China e os Estados Unidos estão querendo banir, não sei o que. Eu falei, vamos ver, vou entrar nesse TikTok e ver o que é. Aí eu vi, comecei a achar legal. Eu comecei a rolar e de repente começa aquelas mulheres dançar lá. Aí eu passo, aí depois passa mais 2 vídeos, a mulher dançando de novo, aquelas poses bonitas. Gente, eu preciso desinstalar esse aplicativo. Ah, pastor, mas TikTok não tem pornografia. Não, não tem pornografia. É o que a gente chama né, a gente, no mundo, né, chama de soft porn, né, aquela coisa que é uma pornografia meio... Não é a mulher pelada, mas é a mulher sem sutiã, com aquela roupa bem esticadinha, que você vê tudo. É aquele homem. E outra coisa, a gente vai ver que não é só de homem. Né? A gente vê aqui que a mesma pesquisa que fez, essa de 68%, mostrou que cerca de 30% das mulheres dentro das igrejas também acessam pornografia. Não pensa que é uma coisa só de homem não, viu? É uma coisa generalizada, todo mundo. Aplicativos, né? E tem os homens também que gostam de mostrar, né? Toda a sua musculatura, todo o tanquinho, né? E a mulherada adora gostar, né? De novo, se olhar com intenção impura. Sites. Não, pastor, eu não entro no site pornográfico. É só no Google Images, né? Você vai lá no Google, começa a ver as imagens, aí procura alguma coisa. Ah, não, sem querer apareceu aqui. E sem querer eu fiquei 2 horas lá vendo. Dispositivos. O que é dispositivo? Celular, tablet. Gente, um dos problemas que eu tive com pornografia foi que quando eu era jovem, eu comprei uma televisão e coloquei dentro do meu quarto. Isso acabou comigo. Eu passava horas vendo conteúdo pornográfico, por quê? Porque tinha uma TV no quarto. No quarto, porta fechada, ninguém vê. E hoje, os dispositivos são muito mais tranquilos, né? Você tem um celular, é um celular que vai para o banheiro, é um celular que vai para um quarto fechado. Gente, isso daqui é um perigo. Por quê? Porque qualquer lugar que você vai, você está na escola, você está sozinho, você está no banheiro da escola, você está no trabalho sozinho, você está no seu canto sozinho. Isso daqui é um perigo. Tá, pastor, o que eu faço? Não uso mais celular? Não sei. Pensamentos. Aí você pode falar, não, pastor, não tenho TV no quarto, não tenho nada. Mas e o pensamento? Para onde que vai a hora que você põe a cabeça no travesseiro? Para onde que te leva esses pensamentos? O que tem nos levado à pornografia? Lembra do versículo que eu li lá de Mateus? Mateus 5, quando fala que aquele que olhar para alguém com uma intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Sabe o que o versículo seguinte diz? Olha aí. Mateus 5, 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. O que Jesus está falando aqui? Aquilo que leva você a pecar, arranca da tua vida. Se é um amigo ou uma amiga que fica mandando essas coisas para você, tira essa pessoa da tua vida. Se o celular teu faz você pecar, se você não consegue, tira o celular da tua vida. Se o teu tablet faz você pecar, tira o tablet da sua vida. Se a tua internet, se o computador, se o laptop no seu quarto faz você pecar, tira ele do seu quarto. É melhor você ir para o céu sem ter celular, sem ter tablet, sem ter laptop, do que você ir com todas essas coisas para o inferno. Isso quem está falando não sou eu, isso quem está falando é Jesus. Como é sério isso, gente? Como essas coisas, a gente precisa, gente, entender que essas coisas, a pornografia, ela é muito fácil de ser acessada. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não tirar essas coisas que levam a gente à pornografia, a gente vai acabar caindo em uma hora ou outra.
E a gente precisa também criar barreiras. A gente precisa criar barreiras. Porque se o negócio ele é muito fácil de acessar, se eu consigo agora colocar a mão no bolso, tirar o celular e digitar aqui um site e entrar e eu tenho acesso à pornografia, eu preciso ter algumas barreiras para isso. Senão a gente vai acabar caindo. E todo aquele que tem acesso à pornografia, aqueles que já têm uma vida que tem consumido pornografia e às vezes estão viciados em pornografia, porque a pornografia em si ela leva a um vício. O que é um vício? É que a pessoa começa, não, pastor, isso daqui é besteira, a hora que eu quiser eu paro. E quando vê, passou um domingo, eu já vi, pequei de novo. E aí eu vou no culto domingo, eu peço perdão de novo, e aí depois aquela força do culto me consigo chegar só até terça-feira. Terça-feira eu já caí de novo. E aí depois eu volto, domingo eu peço perdão de novo no culto, e aí depois às vezes eu consigo uma semana e depois eu já caio de novo. Isso é um sinal de vício. Se você tem praticado todas as semanas isso, é um sinal que você já está viciado nisso. Talvez você já esteja acorrentado e quando você vê, você fala, eu não consigo mais sair. E aí a gente precisa começar a entender que isso é importante. Criar barreiras. Por que criar barreiras? Olha aqui que a gente viu, crianças aí a partir de 9 anos já estão começando a ter acesso à pornografia. A gente precisa criar barreiras, a gente precisa proteger a nossa família, a gente precisa se proteger. E aí a gente tem muitas coisas que a tecnologia pode ajudar a gente hoje também. Lá em casa, eu tenho um Family Shield que chama. Tá? Aliás, chama Family Shield. É uma configuração que você faz no seu celular ou no seu computador, que você só troca um código do DNS, que tem lá depois eu posso mandar para quem tiver, eu vou mandar no grupo dos jovens, tá? Como que faz isso daí, como que você configura o seu celular para isso. E aí, não adianta você querer entrar no site que ele vai falar, está bloqueado, você não consegue, você não vai ter acesso. Você vai poder acessar e-mail, tudo, internet, sites normais, você vai conseguir acessar normalmente. Mas site de conteúdo pornográfico, ele filtra. Então, eu mesmo há muito tempo eu coloquei isso na minha casa e em todos os meus dispositivos também. Criar barreira. Por quê? Porque aquele que está em pé, cuide para que não... Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Como é que você vai cuidar para não cair? Você tem que se segurar nos lugares, você tem que começar a criar. Se você ficar, né? Olha, estou aqui, uma hora você cai, filho. Né? Já viu gente brincando ao redor da piscina? Tem até um vídeo, né? Qual que é do Israel Subirá, né? Tem um vídeo muito interessante aí, depois a gente posta lá também, fala sobre isso também, andar na beira da piscina. Criar barreira, gente. Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca. A gente precisa criar barreira. A gente precisa se livrar daquilo que nos leva à pornografia. Mas não adianta só eu me livrar, sabe por quê? Não adianta, e eu percebi isso, comecei a perceber isso também, quando eu era viciado em pornografia. Sabe o que acontecia? Eu colocava tudo quanto era barreira. Eu colocava firewall no computador, eu mudava a senha, sabe? E depois eu vou falar algumas coisas que funcionam, tá? Uma coisa que eu descobri que funciona, eu coloco a senha, todo TV a cabo, essas coisas. Eu bloqueava, quando chegava, eu bloqueava alguns canais de TV a cabo, porque eu sei que só aparece aquelas coisas, né? E aí eu bloqueio o canal da TV a cabo, esses daí que ficam passando besteira, e eu coloco a senha 0316, né? Que é 316, que é João 316. Então, por quê? Porque eu sei que se eu for digitar essa senha, e se eu quiser acessar pornografia, é como se eu estivesse mesmo dando uma martelada na cruz de Jesus, sabe? Essas coisas funcionam, tá, gente? Você põe essas senhas aí que te lembram um versículo bíblico, que você fala, isso é uma barreira, isso é uma coisa que você põe assim, você fala, se você quiser passar daqui é porque, olha, você está realmente sendo muito sem vergonha mesmo, e você está querendo mesmo tripudiar o Senhor. Você reconhece que isso é um pecado. Você sabe, e quando eu comecei a fazer isso na vida, começou a funcionar. Quando eu comecei a colocar essas senhas que me lembrava de um versículo bíblico, quando eu comecei a fazer essas coisas, só assim eu consegui me livrar. Por quê? Porque se a gente não coloca essas barreiras, se a gente não cria essas coisas, é fácil, quando você vê, caiu, escorregou já. A gente precisa dessas barreiras, a gente precisa criar essas coisas.
Mas por mais que você crie essas barreiras, você sempre escapa. E não importa o quantas barreiras você coloque, a sua mente sempre vai... olha aqui está sem senha. Que coisa. Por mais que você coloque senhas, por mais que você coloque barreiras, por mais que você coloque coisas, não vai funcionar se você não for aí no terceiro passo. Substitua os seus desejos. Substitua o desejo seu. Sabe por quê? Porque você colocar barreira, você assumir, saber que é pecado, e você ficar assim, olha, não faça, não faça, não faça, cumprir a lei não aperfeiçoa ninguém. O livro de Hebreus ensina isso. O fato de você cumprir a lei não vai aperfeiçoar você. O fato de você saber que é pecado, o fato de você colocar barreiras na sua frente, o judeu adora falar isso. Aliás, esse negócio de falar, põe as cercas ao redor da lei, isso daí quem inventou foram os próprios judeus. Lá um dos primeiros ensinamentos, que é a ética dos pais, dos judeus, ele diz assim, coloque cercas ao redor da lei. Ou seja, faça coisa. Por isso que na Bíblia, sabe por que eles falam que mandava lavar as mãos? Por que o pessoal mandava lavar as mãos? Você já viu algum versículo bíblico que fala que precisa lavar as mãos antes de comer? Lembra lá nos evangelhos que os judeus lavavam as mãos antes de comer? Por que eles faziam todo mundo lavar a mão antes de comer? Ora, é simples, porque tem realmente um versículo bíblico que fala que o sacerdote, quando entra no templo, ele sim precisa lavar as mãos para fazer os sacrifícios. Então eles falavam, peraí, mas vai que alguém não é sacerdote, então a gente precisa ensinar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo mundo lavar a mão. E aí, se todo mundo lava a mão, e aí nunca ninguém vai descumprir esse mandamento. Isso é fazer uma cerca, ou seja, é fazer coisas, colocar cercas para que a gente, se eu ter certeza que todo mundo lava a mão, então ninguém vai descumprir aquele mandamento. Isso é fazer uma cerca, ao redor da lei. Mas não adianta nada você fazer isso, se a gente não substituir o nosso desejo. Se tem o desejo e você está lá, imagina que você fecha a porta e tem uma janelinha. Você fechou a porta, mas você está lá na janelinha, tentando ver. E o teu desejo está nessas coisas. Por isso que a gente tem que substituir os nossos desejos. Olha lá o que o salmista ele vai falar. Como que eu vou me purificar da pornografia? Como que eu vou purificar o meu caminho? De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O único jeito que eu tenho de me livrar do desejo da pornografia é se eu colocar um outro desejo para mim. Sabe por quê? Porque a gente come aquilo que a gente tem vontade de comer. A gente se alimenta daquilo que a gente tem apetite. É isso que a gente faz. A gente vai comer aquilo que a gente quer. Quando você abre a geladeira, tem lá o quê? Tem um bolo de chocolate, ou de morango, se você gosta, e tem lá um potinho de quiabo com carne. Vai ter uns que vão no quiabo. É o que dá vontade de comer, ué. Uns vão falar, eu prefiro o bolo de chocolate, eu prefiro o bolo de morango. É o que dá vontade de comer, você vai e come. Agora, se você precisa fazer regime, se você precisa comer uma comida saudável, imagine que você abre a geladeira e todo dia tem um pudim de leite lá. Sabe aqueles que você corta, que o bicho cai assim, sabe? Aquele pudim, sem nenhuma bolinha dentro. Aquela calda por cima. Se aquilo estiver na sua geladeira, você vai comer o quê? Se você estiver olhando para aquilo, você vai comer o quê? Ora, se você quiser comer comida saudável, você tem que abrir sua geladeira e ver o quê? Uma jarra d'água só. Pastor, é assim que está lá em casa. Eu abro só uma jarra d'água, não tem nada. Está fácil lá em casa. Tem que colocar coisa saudável para dentro da geladeira. Tem que ter uma verdura, uns legumes, um alface, alguma coisa, uma fruta. Se eu não mudar o meu hábito, eu vou continuar tendo apetite por essas coisas. Enquanto a gente continuar tendo acesso a essas coisas, por isso que é importante colocar a cerca. Percebe por que a cerca é importante? Porque a gente precisa ter acesso a outras coisas. O nosso coração, a nossa vontade tem que estar no Senhor. Por isso que o salmista ele falava, Senhor, a minha vontade, sai qualquer, é estar nos teus átrios, Senhor. A minha vontade é de estar na igreja louvando. A minha vontade é de estar lendo a Bíblia. A minha vontade é de estar louvando ao Senhor. A minha vontade é de estar em comunhão com os irmãos.
Enquanto a gente não troca, a gente não muda o foco, não troca os nossos desejos, a gente continua preso na pornografia. A gente precisa mudar o nosso foco. E aí a gente precisa, sim, substituir os nossos desejos. Porque enquanto a gente continuar tendo acesso à pornografia, a gente vai continuar com o nosso coração nessas coisas, querendo essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente vai estar acostumado a comer e a gente vai gostar, vai querer essas coisas. E é isso são os desejos da carne, são desejos. Se fosse ruim, você acha que tinha 3 milhões, agora já tem... Eu falei quanto? 3 milhões? Agora já tem 4 milhões e meio de pessoas que já acessaram desde o começo do Shift até aqui. Você acha que teria 4 milhões e meio de pessoas assistindo pornografia só nesse tempo que a gente está aqui? As pessoas gostam disso, as pessoas querem isso, elas se alimentam porque elas têm vontade disso. E a gente precisa trocar o nosso foco. A gente tem que buscar ler a Bíblia, a gente tem que buscar orar. No começo, sabe quando tua mãe fala para você, come menino, que é bom. Come essa alface que é bom, você precisa comer. Né? E quem que é adulto hoje que hoje come uma coisa que gosta, hoje gosta de uma coisa que tua mãe falou que você não gostava antes? Tem algum adulto aí? Não. É normal isso, né? Quando era criança, come menino, que isso é bom. Né? E aí não tinha, ou você comia ou perdia os dentes. Aí ia poder tomar só sopa. E aí você tomava. E aí quando você cresceu, você sente falta. Né? Hoje, esse dia eu estava falando com a minha esposa. Uma saudade de comer um bife de fígado frito acebolado. Aí você fala, eu comi tanto na minha infância que eu estou com saudade dessas coisas. Gente, a gente se alimenta daquilo que a gente tem apetite. A gente precisa substituir os nossos desejos. Quarto passo. Vigie. Quarto passo. Fala comigo, vigie. O que é vigiar? Hein? O que é vigiar? Ficar de? Quando a palavra vigia, né, ou vigília na Bíblia, ela é sempre tida, e na Bíblia era muito comum, porque se tinha muitas guerras, né? E tinham cidades que eram fortificadas, e quando vinha o inimigo, tinha que ter o quê? Tinha que ter os atalaias, né, ou os vigias, que eles ficavam o quê? Vigiando se vinha algum inimigo ou não. O que a gente vigia? Se vem o quê? Se vem o inimigo. A gente vigia amigo? Não, a gente vigia o quê? Coisa ruim, inimigo, certo? Agora, quando tem uma guerra, dá para vigiar sozinho? Dá para vigiar sozinho? Quando a gente fala que 4 milhões e meio de pessoas acessaram isso daí, é uma guerra que a gente consegue lutar sozinho? Sim ou não? É uma guerra que afeta todo mundo? Sim ou não? Então, vocês concordam comigo que quando a gente fala vigiar, e se nós como Igreja Batista da Glória, se nós como juventude, a gente quer vigiar, e é um inimigo que está atacando todo mundo, eu posso vigiar sozinho? Sim ou não? Eu preciso de ajuda. Sabe por quê? Porque o inimigo ele é mais forte que eu. Esse inimigo ele está matando todo mundo. Não dá para eu vigiar sozinho. Não dá para vigiar sozinho. E se a gente concorda que a pornografia é o nosso inimigo, sim ou não? Sim ou não? Tira a máscara, fala, sim! Sim! É nosso inimigo. A gente precisa declarar guerra contra a pornografia. Posso ouvir um amém? Amém. Põe aí. Hoje é dia de declarar guerra contra a pornografia. Não ouvi. Hoje é dia de declarar guerra contra a pornografia. Amém? Você está comigo nessa? Você vai vigiar comigo? Eu vou vigiar com você. Eu gosto muito do texto de Jesus no Getsemane. Quando a tentação é maior que nós, a gente precisa de amigos para vigiar com a gente. Olha lá. Texto de Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, Jesus no Getsemane. Foi a maior tentação que Jesus teve, tá, gente? A maior tentação de Jesus não foi lá em Mateus 4, quando ele transformar a pedra em pão, subir no pináculo do templo. Não foram essas daí. Foi lá por quê? Porque lá ele poderia... Foi o momento onde ele decidiu que ele precisava entregar a vida dele. Foi o momento que os guardas estavam chegando para levar para matar ele. Lá que ele decidiu, será que eu deixo... Será que eu me dou, me entrego, ou será que eu saio correndo porque eu sei que o pessoal está chegando ou não? Foi o momento mais difícil, a maior tentação de Jesus.
E voltando para os discípulos, o achou dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Gente, quando a tentação ela é muito forte, a gente precisa de amigos para vigiar com a gente. A gente não consegue vigiar sozinho. A gente precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque eu estou olhando aqui, de repente o inimigo vem por trás. E só quando eu estou com os meus amigos, que também estão na mesma guerra que eu, e eu falo, olha, estamos vigiando junto, eu estou vigiando por você e você está vigiando por mim, a gente está junto nessa, amém? Bate aí no seu irmão, dá um soquinho aí no seu irmão, fala, estamos juntos nessa guerra. A gente tem que ajudar um ao outro. A gente tem que ver, a gente tem que falar, olha, eu preciso de um amigo. Fala assim, eu preciso de você. Fala para quem está do teu lado, eu preciso de você. E é isso que a gente vai ver, gente. A gente precisa de um amigo. Tenha um amigo. Tenha uma pessoa para quem você possa falar, para quem você possa se abrir e falar, cara, eu estou com essa dificuldade aqui. Gente, a gente precisa de uma pessoa que a gente possa confiar. E não ter vergonha, sabe por quê? Porque quando eu falo para o meu amigo, eu falo, olha, eu estou com essa dificuldade, sabe o que eu estou falando? Eu estou falando, olha, o inimigo está aqui, me ajuda. Sabe por quê? Porque é isso que acontece na guerra. Imagina aqui que tem um cerco, né? Tem muro aqui, muro ali, muro ali. E aí, quem está vigiando desse lado aqui fala, eu estou vendo o inimigo aqui. O que os outros aqui vão falar? Coitado. É isso que eles vão fazer? Não, vamos lá ajudar ele. Vamos lá com ele, vamos ajudar. Gente, às vezes a gente fica, só que esse é um tipo de pecado que traz uma vergonha tão grande para a gente, que a gente quer se fechar. E aí a gente fica, não vou falar para ninguém. E aí eu quero lutar sozinho. E quando eu luto sozinho, o que acontece? Eu perco. E eu perco de novo. E eu perco de novo. E eu perco de novo, e de novo, e de novo. E quando eu vejo, já estou acorrentado. Gente, tem um texto de Tiago 5,16 que diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Não é para ser perdoado, você já viu isso? Olha que interessante. Se a gente quer ser perdoado, a gente tem que confessar para quem? Para Deus, né? Quando a gente se confessa para Deus, a gente é perdoado. Mas olha o que Tiago fala, que às vezes a gente tem pecados nossos que começam a virar doença, gente. E a pornografia é um deles. A pornografia ela começa a virar doença dentro da gente. E realmente, se a gente quer ser curado disso, a gente precisa o quê? Confessar. Ter uma pessoa com quem a gente possa falar. Ter alguém com quem a gente possa se abrir. Confessar, para quê? Para ser curado. Não é para ser perdoado. Você quer ser perdoado? Confessa para Deus. Mas enquanto eu ficar confessando para Deus, confessando, às vezes eu nunca vou ser curado. Por quê? Porque eu não tenho alguém que vigia comigo. Percebe por que a gente precisa uns dos outros? Percebe por que a gente precisa ir na igreja? Porque a gente precisa ir no pequeno grupo, estar em comunhão, ter uma amizade, ter alguém com quem a gente possa conversar. Como é importante isso, gente, a gente confessar, ter um amigo com quem a gente possa falar. Sabe por quê? Porque essa luta, a maior probabilidade que vai acontecer de quando você encontrar um amigo e você confessar isso para ele, ele vai falar, sabe o que para você? Ah, você também? Porque eu também. É uma grande probabilidade, porque a gente viu aí 7 em cada 10 jovens. Dificilmente você vai encontrar alguém que não está aí lutando contra essas coisas. Tenha um amigo, confesse o seu pecado. Antes do 5º passo, a gente vai ter mais um teatro. A gente vai ver, quero chamar aqui, e a gente vai ver aí a continuação do teatro antes do 5º passo. A gente já viu aí que a gente precisa reconhecer que é pecado. A gente precisa se livrar daquilo que leva para a gente para a pornografia. A gente precisa substituir o nosso desejo, colocar o nosso foco nas coisas de Deus, para ser purificado. Como que o jovem purificará o seu caminho? Como que eu vou me purificar da pornografia? Observando a palavra de Deus. E vigiar também. E vigiar, a gente não consegue vigiar sozinho. A gente precisa vigiar, mas a gente precisa de ajuda. Enquanto eu não pedir ajuda,
E eu quero falar, não tenha vergonha, peça ajuda. Eu estou aqui se você quiser, me manda um WhatsApp, manda uma mensagem para mim, acha o meu número lá no grupo dos jovens da igreja. Fale com seus pais, fale com seu melhor amigo, mas fale, gente. A gente precisa de pessoas, e a gente precisa entender que na igreja todo mundo é pecador. A gente não pode ter vergonha dessas coisas. Ah, mas o que vai acontecer se eu me confessar? Você vai ser perdoado, você vai ser sarado. E é isso que a gente quer. O objetivo nosso, como igreja, não é ter um culto legal, um culto da hora, um culto gostoso, um lugar onde a gente passa o nosso sábado à noite. O objetivo da igreja é que todo mundo chegue no final da vida e consiga ter acesso ao reino de Deus. E quando entrar no reino de Deus, ser reconhecido como um servo bom e um servo fiel. Amém. Eu já volto com o último passo, não perca esse último passo, mas antes a gente vai ver aí a continuação, a finalização, né? A gente só viu metade aí do teatro, a gente vai ver aí a última parte do teatro. Eu te amo, Pai, na minha dor, eu te amo, Pai, acima de tudo eu te amo. Pai, eu te amo. Se eu posso ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo. E quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tudo fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã quando eu acordar, eu sei de quem vou me lembrar. Do amor por mim, Senhor, eu te amo. Oi? O que a gente precisa para se libertar?
dessas correntes aqui. Essas correntes que prendem. Eu posso ter feito todos os 4 passos. Eu posso saber que é pecado. Eu posso colocar filtro na internet. Eu posso ir na igreja, fazer estudo bíblico, participar do PG. Posso ter amigos, contar. Mas o único que pode nos libertar é Jesus. E uma coisa que eu quero dizer para você, um texto de Romanos que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu gosto muito na versão, coloca essa outra versão aí, Dani, pra gente, próximo slide, que diz assim, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Irmãos, eu não sei quantas vezes você já acessou pornografia, quantos vídeos pornográficos você já tenha visto, quantas figuras, quantas imagens, mas eu quero dizer para você que a graça de Deus ela é muito maior do que isso. E foi por isso mesmo que Jesus morreu, para tirar essas cadeias da gente. E eu queria encerrar com um outro versículo, que é um versículo bastante conhecido, que é 1 João 1,9. E eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente já também, a gente vai cantar uma música. Que 1 João 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu só preciso confessar o meu pecado para Deus. Ah, pastor, mas eu já confessei tantas vezes. E eu confesso e eu caio de novo, e eu confesso e eu caio de novo, e eu confesso e eu caio de novo. E talvez seja isso, sabe por quê? Porque talvez você ainda esteja preso por essas cadeias. Mas eu quero orar por você. Se você tem tido dificuldade com isso, se isso daí é um mal que tem afetado a sua vida, eu quero dizer para você, existe salvação em Cristo Jesus. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu na cruz, gente. Para tirar essas cadeias de nós. Para que nós não mais precisamos viver servos do pecado, mas viver livres para Deus. Vamos colocar em pé, nós vamos